Oi, gente. A gente resolveu fazer uma live meio em cima da hora, assim. Até peço um pouco de desculpas para vocês que já tinham programado alguma coisa nesse fim de semana, nesse horário de pós-almoço. Oi, tem a Amanda que tá ali. Raquel, que bom que vocês estão aqui com a gente, que delícia. O Ed. Oi, Ed. Então, a Carol, Caroline Leuchtenberg, que é uma bióloga, ela é gaúcha, mas passou... Oi, Gilson, tudo bem? Mas passou muitos anos pesquisando aqui no Pantanal e hoje, assim, ela é uma das maiores autoridades no Brasil e no mundo em ariranhas. E eu trabalho fazendo matérias com ela já há algum tempo. Nossa, já comecei a fazer matéria com a Carol já tem 10 anos. E nisso ela vai me ensinando cada vez. Oi, Cássia, tudo bem? Vamos esperar a Carolzinha entrar. Cada vez que a gente vai falar sobre ariranhas, eu aprendo um pouco mais, porque todo mundo fala, né? Ah, ariranha é a onça do rio. E eu me incomodava com essa expressão, sabe? Porque é um bichinho tão bonitinho, ela vive em família, ela tem umas particularidades da espécie que me encanta tanto. E acho injusto, sabe? As pessoas às vezes colocarem a... Ai, muito obrigada, Marlene. Colocarem a ariranha ou Eduardo como se fosse assim, um bicho para se temer, sabe? E eu fico muito preocupada quando as pessoas rotulam uma espécie, colocando como se fosse um animal muito perigoso, muito assustador, porque o que acontece é que as pessoas, em vez de buscar conhecimento a respeito da espécie, acabam tentando acabar com aquela espécie porque ela é perigosa. Então não gosto muito disso não, viu? É, eu hoje diminui um pouquinho o friozinho, mas a minha casa ela é fria. Eu moro pertinho de uma reserva, de um parque estadual, então tem muita árvore. Então, assim, acaba que aqui a gente sente mais frio do que lá fora. Às vezes eu saio de casa toda encapotada, quando eu chego para trabalhar, para Ave Maria, olha que calor que tá fazendo. Oi, Alex. Então, assim, Luiz, tem um monte de gente aqui, que bom! Eu sou a capixaba mais pantaneira que você conhece, Ed. E aí, assim, eu chamei Carol, né? Falei, Carol, ela tá aí, Projeto Ariranha já entrou, vou chamá-la para participar conosco, porque, assim, o que me chama bastante atenção nessa pesquisa da ariranha em todo o Brasil? Me chama muita atenção ela dando um oi ali, vamos chamá-la. Deixa eu ver como é que eu vou chamar a Carol aqui. Não tô conseguindo, Carolzinha. Peraí. Então, Eduardo, desde a Rede Gazeta. Vou participar do Onça Talks. Vou falar sobre isso daqui a pouco também. Nós vamos ter a semana inteira de conversa com pesquisadores de todo o Brasil, até de fora do Brasil, para participar na partir de segunda-feira. A gente vai falar sobre biodiversidade, sobre pesquisa. Carol, não estou conseguindo te chamar. Entra aí e pede para participar ao vivo com a gente, Carol. A Carol está no Projeto Ariranhas aqui, que me mandou um oi. E eu não estou conseguindo chamá-la para participar comigo. E aí, que bonitinha, Aline. Muito obrigada por admirar meu trabalho. Eu posso dizer para vocês que Luciana, querida, a minha indinha querida, que mora lá em Mato Grosso, trabalha com as araras, com o projeto Arara Azul. Cássia, não. Obrigada, fico muito agradecida com esse carinho todo que vocês me dedicam aqui quando eu entro para conversar. Eu só posso dizer que eu amo o que eu faço. Então, eu tento passar para quem está em casa essa paixão que eu sinto. E eu não sei, tudo me encanta. Eu olho tudo com aquele olhar de primeira vez. Sabe quando você descobre uma coisa e fala, nossa, que legal. E aí eu quero compartilhar com vocês, com todas as pessoas, nas reportagens, nos textos que eu faço, nos posts, agora nas lives, já que a gente está em casa. Quer dizer, a gente não, vocês. Ó, o Projeto Ariranha. Entrou, vão ver essa gaúcha que eu amo de paixão. Conheci como entrevistada e hoje é uma das minhas melhores amigas de vida. Oi! Oi, meu amor, que bom que a gente está conversando aqui. Que saudade de você, Carolzinha. Estou eu falando que conheci você como entrevistada, a gente fazendo um Globo Repórter, no meio do Pantanal.
E nunca vou esquecer você com aquela anteninha assim, tentando escutar, porque tinha colocado telemetria, né, para achar as famílias, os grupos de Ariranha. E aí entrava o rádio das fazendas, as pessoas falando, dá para É, comprar uma cesta básica. muitas, né? A gente passou por muitas histórias já juntas, né? Foi muito Nossa. legal. E filhos que nascem, filhos que crescem. E as nossas É, filhotes ariranhas. e a Minha vida vai se linda. adaptando. Oh. Primeiro eu vou te pedir para falar um pouquinho de você. Você está no Rio Grande do Sul agora, mas pesquisou no Pantanal, também tem muito conhecimento de ariranhas em todo o Brasil. Hoje você está encabeçando aqui no Brasil uma cooperação super importante com a Argentina para levar de volta a ariranha numa região que está extinta. Fala um pouquinho de você primeiro. Tá. Bom, eu sou bióloga, né? E eu fui para o Mato Grosso do Sul em 2006 para começar o meu mestrado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Então, lá eu fiz um mestrado no curso de Ecologia e Conservação, já com a pesquisa com ariranhas. E quando eu terminei, depois de 2 anos, eu finalizei o mestrado e eu continuei as pesquisas com ariranhas, engatando o doutorado. E Ah, nós foram mais duas ali. 4 anos no Pantanal, né, trabalhando, estudando ariranhas. E depois que o doutorado terminou, eu continuei, né, auxiliando na conservação da espécie, participando do grupo de especialistas, né? Desde 2013 eu sou coordenadora da espécie pela União Internacional de Conservação da Natureza, que é a IUCN, e aí venho colaborando com outros projetos que vêm sendo desenvolvidos por aí, e um deles é esse que, né, que você citou, que é na Argentina, que é um projeto muito, muito lindo, porque é a conservação na prática mesmo, né? Você vendo os bichos retornando para o ambiente onde eles já foram extintos. Então, a ariranha é uma das espécies, eles já têm programas com outras espécies que eles estão reintroduzindo lá, é muito legal o projeto de Iberá. Hoje eles têm uma fundação só para as ações de reintrodução de espécies que se chama Rewilding Argentina. Então é bem legal o que eles têm feito. Aí eu me orgulho tanto quando você fala assim, porque assim, a gente está começando a semana da biodiversidade, tava, antes de você entrar, as pessoas me perguntando, falando que vão me ver amanhã, a partir de amanhã eu vou estar no Onça Talks, que a gente vai falar bastante sobre várias coisas. O Sebastian, que coordena todo esse projeto em Esteiros de Iberá, vai estar conosco. Só que a semana que vem a gente vai estar falando mais de onça e de outros trabalhos, mas vamos abordar ariranhas também. Agora, por que a gente primeiro, para as pessoas poderem entender, eu coloquei aqui, eu estava falando que tem gente que fala que a ariranha é onça do Rio, que a ariranha é super perigosa, e eu fico com uma raiva disso porque eu acho elas tão lindas, e esse rótulo que às vezes as pessoas colocam por desconhecimento, nem é por mal, né, aquela coisa que as pessoas vão trazendo ao longo dos anos, acaba colocando em risco a espécie também, né, Carol? Assim, acho que o grande problema, assim, em especial das espécies carnívoras de grande porte, elas em algum momento elas vão entrar em contato com a espécie humana, ainda mais agora que a gente está invadindo os ambientes naturais, então a nossa proximidade com as espécies é cada vez mais frequente, cada vez maior. A ariranha é uma espécie piscívora, ela come essencialmente peixe, eventualmente ela come outras coisas, mas em especial peixes. Então o pescador está ali o tempo inteiro, né, nas áreas onde a espécie ainda ocorre, e ocorre pesca, vai acontecer essa coexistência. E às vezes essa coexistência pode levar ao conflito. E aí muitas vezes os pescadores veem a espécie como competidora do pescado, ou ela atrapalha a pesca, eles veem isso, que ela atrapalha a pesca, ou que ela justamente ela pesca os peixes que eles têm interesse. Né? E claro, a gente mostrando através dos estudos que não é bem assim, que a sobreposição não é tão grande, né? Que pode acontecer uma coexistência mais harmoniosa, então a gente tem que tentar direcionar isso para reduzir esses conflitos e diminuir essas ameaças, né? Mas vamos Mas a começar, ariranha, ela tem... pode falar, Oi. desculpa. Mas a ariranha, ela tem um histórico, assim, né, de uma imagem negativa, em especial aqui no Brasil, por causa daquele acidente que aconteceu lá na década de 70 já, né, devido a um acidente bem, né, Antigo? eventual que aconteceu no zoológico de Brasília, podia ter acontecido com qualquer outra espécie ou com qualquer outra situação.
mas uma pessoa, né, um menino que caiu lá no poço das ariranhas e acabou sendo resgatado por uma pessoa e essa pessoa ficou ferida, né? Porque o animal estava num ambiente estressante, né? Alguém Reagiu, né, caiu Carol? lá no território dele, né, da ariranha, então claro que ela vai se defender. Qualquer E um isso faria levou, isso. até hoje ainda repercute para a espécie, né? Essa imagem negativa que esse episódio gerou. Mas vamos começar a mudar isso. Eu já tento ir com você há muitos Vamos. anos mudar essa imagem. É. Aí, Carolzinha, botei uma imagem aqui. As crianças estão aí, meu amor, pode deixar aparecer Estão tentando criança. invadir. Pode deixar suas arirainhas entrarem, não tem problema. Eles vão Depois eu mostro, sozinhos. depois eu mostro. Ó, botei essas fotos aí, minha amiga, ó. Primeiro essa que está embaixo, a gente vai falar um pouco da ariranha, por quê? Porque me encanta por ela ser a maior de todas as lontras, me encanta tudo que vocês cientistas descobriram, são várias Caróis estudando, a gente brinca, né? Tem você, tem muita gente no mundo estudando, aqui no nosso Pantanal também, e cada uma hora a gente vai ganhando mais informação. Primeiro vamos falar um pouquinho para todo mundo, ó, eu botei essa foto aqui, que ela aparece com essa mancha no pescoço, que é a impressão digital. Cada uma tem uma única, né? É a forma que vocês identificam cada indivíduo. Isso, exatamente. Então, esse padrão que vocês estão vendo aí nessas manchas, elas funcionam como digitais. Então, cada indivíduo da espécie ele vai ter uma mancha única. E isso é muito bom para quem está pesquisando a espécie, porque a gente consegue identificar os indivíduos, contar, estimar tamanho de população, consegue monitorar ela sem precisar interferir fisicamente nelas, que algumas espécies não é possível, então a gente tem que usar um marcador, capturar, marcar, então já tem um estresse associado a isso, e com a ariranha a gente não precisa fazer isso, né? Porque a gente tem essa possibilidade. Agora, a ariranha ela ocorria em praticamente toda a América do Sul, um trecho grande ali na Amazônia, pegava Brasil, um pouquinho ali da Argentina, era um espaço bem grande, né? E esse habitat natural dela foi reduzido a que tamanho hoje? Como é que está a ariranha na lista dos animais ameaçados de extinção? A ariranha hoje ela é mundialmente classificada como em perigo de extinção. No Brasil, a classificação ela se mantém como vulnerável, porque acredita-se que no Brasil a gente ainda tem as maiores populações, né? Então, se a gente regula isso com a escala, né, territorial, a gente consegue, então, classificá-la como vulnerável. Mas ambas as classificações, elas estão naquelas categorias mais críticas, né, que a gente precisa estar atento. A espécie, ela então, como você falou, ela tinha uma ampla distribuição na América do Sul, então desde lá da Venezuela até no norte da Argentina. O limite oeste dela eram os Andes, então para lá dos Andes não tinha espécie. Mas essa distribuição reduziu muito, acredita-se que reduziu cerca de 40%, né, essa distribuição original. Isso em quanto tempo, Carol? Isso no século XX? Isso foi, em especial, a maior pressão para a espécie foi a exploração ilegal de caça para comercialização da pele, que ocorreu até meados da década de 80, apesar de que depois da década de 70 já era ilegal, né? Mas ainda assim, né, essa prática ainda continuou e exterminou muitas populações. Então, hoje, assim, a ariranha ela ainda ocorre em ambientes muito bem conservados, onde o conflito humano não ameaça tanto a espécie, né? Porque ela é muito vulnerável à pressão humana. Então, se tiver populações humanas, de alguma forma, alterando o ambiente dela, ou, né, com algumas atitudes agressivas, ela vai deixar a área ou ela vai acabar sendo exterminada. Então, ela é muito vulnerável ao ser humano. Agora, esse indicador que vocês cientistas descobrem, que a ariranha ela ocorre naqueles rios mais conservados, até porque ela precisa de peixe, né, para comer, de bastante peixe. Mas isso é um pouco relativo, né? Eu vou falar pelo Pantanal, que conheço muito, já viajei com você várias vezes para várias regiões. Então, assim, a gente tem o Rio Vermelho aqui, a gente tem o Rio Negro, a gente tem o Rio Paraguai, Miranda, Aquidauana, são rios
alguns um pouco mais isolados e protegidos e outros com muito movimento. Então, o fato da gente ter ainda grandes grupos no Pantanal não nos deixa seguros, né, Carol? Porque barco passando para cima e para baixo, vai metendo aquela água no barranco, destrói a loca, uma estrada onde passa caminhões pesados em cima de pequenos pontes que tem aquelas locas, isso tudo pode colocar Irã em risco, né? Com certeza. Né? Assim, ela tem, ao longo do ano, por exemplo, vamos pensar numa estação, né? Tem os momentos mais críticos, que é quando elas estão criando os filhotes são muito pequenininhos, então às vezes elas estão levando os filhotes de uma loca para outra. As locas, então, só para, né, para quem não sabe, elas fazem abrigos no barranco dos rios ou de lagos, escavados assim embaixo de raízes. E esses lugares, eles são muito vulneráveis à erosão. Então, se passar um barco em alta velocidade, aquela onda vai cavar aquela loca. Então, nessa fase que elas estão com filhotes, elas mudam muito de loca. Qualquer perturbação vai levar elas a mudar de loca. Então, também essas ondas fortes, os filhotes não sabem nadar e eles podem afogar, né? Então, elas são muito vulneráveis nesse período em especial. Quando você fala assim, eu acho interessante a gente colocar o seguinte: quando o filhotinho da ariranha nasce, ele nasce sem saber fazer nada, parece um bebê humano, né? E Exatamente. Eu já acompanhei com você e vi como a família e a mãe e os irmãos mais velhos cuidam desse bebê. Por quanto tempo ele fica escondidinho ali debaixo da terra, naquelas locas que são aqueles túneis abertos, né? Ali no barranco dos rios, entre os galhos. Como é que é esse cuidado? Umas 3 semanas, assim, logo que ele nasce, ele não sai da loca. Ele fica, então, recebendo cuidado dentro da loca. Depois, os adultos, aos poucos, vão trazendo esses filhotes para fora, para que eles aprendam, então, a nadar. Primeiro, tem toda uma higiene que eles fazem deles na água. É muito legal de acompanhar, porque é um envolvimento de todos os membros do grupo no cuidado daqueles filhotes, né? Então, eles despendem uma energia para aquilo. Então, eles cuidam, eles limpam, eles ensinam a nadar, depois ensinam a pescar. E assim a gente vai acompanhando ao longo das semanas e dos meses a independência que os filhotes vão adquirindo. Né? Esse cuidado parental, ele é bem grande, né? Porque quando eu já vi, a mãezinha vai... Às vezes a imagem é um pouco chocante, porque ela pega com a boca e sai carregando o filhotinho. Aí você fica assim, nossa, ela vai quebrar a coluna do filhotinho porque ela está carregando. Não, ela arranca o filhote da loca, leva o filhote para tomar banho, o filhote não quer tomar banho, aí vem os irmãos mais velhos. Eu vou tentar rodar um vídeo aqui pra gente, ó. Esse vídeo mostra são adultos, né, Carol? Eles estão se alimentando ali, tá vendo? Como ela tá comendo um peixe. Mas muitas vezes a família fica toda junta, né? Todo mundo fica... Um ajuda o outro. Elas têm uma característica interessante que elas não compartilham o peixe, né? Elas pescam juntas e tudo, mas cada uma come o seu. Os únicos que recebem peixes são os filhotes. Os filhotes elas compartilham. E é porque muito legal, porque elas levam, né? um filhote... elas levam um filhote meio mordiscadinho, assim, para a margem, para o filhote pegar e capturar. Então, é bem interessante. Agora, assim, no Pantanal, o comportamento dela é diferente do que na Amazônia, do que em outras regiões, né? Eu conversando uma vez, você me contou que no Pantanal as ariranhas aqui, elas são mais falantes, elas vocalizam mais. Tem esses sinaizinhos, eu vou tentar passar um vídeo aqui para ver se sai o sonzinho, porque, assim, às vezes é um pouco assustador você ouvir aquele som, o ruído, mas, na verdade, é o jeito dela se comunicar, né? Ela sai chamando todo mundo, a família inteira, é isso? Isso. Vou ver se vai rodar, ó. Aí, ó. É muito interessante. Esse vídeo é ótimo, porque dá pra ver bem o movimento, a sincronia do movimento delas, né? Ó, tá vendo ali, ó, ela tá em câmera lenta. Olha como ela pula. Tá vendo? E mergulha. Tem uma velocidade. Eu já estive tomando banho no Rio, no Pantanal, e ouvi barulhinho de ariranha. Num primeiro momento eu morria de medo, saía correndo, mas assim, hoje em dia não. Hoje em dia eu aprendi que se a gente ficar no nosso cantinho, ó o barulhinho, ó. O que é isso, esse bufo? Ó, tá vendo? Então, elas têm, assim, um sistema de vocalização bem amplo, né? A gente descreveu cerca de 15 sons diferentes que são usados em diferentes contextos de comportamento, né? Assim, o nosso estudo realizado no Pantanal, ele foi realizado no Pantanal, mas na Amazônia eu acredito que o repertório dela seja bem parecido. Provavelmente pode existir, como a gente já vê em outras espécies,
talvez dialetos diferentes, né? Então, mas isso é uma coisa que tem que ser investigada ainda. Mas elas usam, por exemplo, esse bufo que a gente escuta aí, ele é um som de alerta. Então, talvez uma se assustou com a outra, ou alguma coisa chamou a atenção delas e elas bufaram, né? Mas Então, elas usam. olha essa aí, ó. Eu até coloquei, eu não estou conseguindo botar o som dela, Carol. Mas esse bufo, então, é umas falando para outra que tem algo diferente no rio? É isso? Isso, às vezes elas bufam até para, por exemplo, se a gente aparecer no território delas ou na frente delas, elas provavelmente a primeira reação vai ser o bufo. E às vezes a gente se assusta, porque é uma vocalização forte, né? Mas é o comportamento delas, elas vão bufar, ó, tem alguma coisa nova aí. E aí depois, se a gente ficar tranquilo, né, não mostrar agressividade com elas ou né, não deixar elas ainda mais intrigadas com a gente ali, elas vão começar a ficar tranquilas com a nossa presença e aí a gente vai poder perceber, observar outros comportamentos muito legais, né? A interação entre elas, vocalizações mais fininhas, mais agudas e mais baixinhas, comunicações mais próximas entre elas. Na verdade, ó, essa aí que eu queria colocar. Essa é porque eu estou em cima ali, não sei se vai dar para ver o vídeo. Ó, o grupo de ariranhas aqui embaixo tem uma onça pintada. A onça desceu e as ariranhas tocaram a onça, assim, tipo, sai daqui que esse território é meu. Quer dizer que onça tem medo de ariranha? Né? A onça a gente sabe que é o predador natural da ariranha, né? Na natureza, a onça provavelmente, com certeza também os jacarés, principalmente para filhotes, são os predadores naturais da espécie. Mas aí o que acontece, na verdade? A ariranha, nesse caso aí que a gente está vendo, ó, eu estou tentando rodar, mas não está. Enfim, elas estão defendendo ali? Será que tem filhote? Onça estava tentando entrar? O que aconteceu aqui? Isso aqui aconteceu no Pantanal Norte, na região do Porto Jofre, onde a densidade de onças é bem alta. E elas têm o comportamento de ficar muito perto dos rios, que é justamente onde está a ariranha também. E no caso desse episódio aqui, era uma onça que já estava há muito tempo rondando uma loca de ariranha, que tinha filhote, e nesse momento ela conseguiu abocanhar um filhote que estava ali na margem. Mas o grupo foi tão defensor, né? Elas partiram para cima da onça quando ela estava levando o filhote, que ela deixou o filhote cair. E o grupo conseguiu resgatar o filhote. Né? Nossa, que lindo! Eles se unem, então, para defender o território, né? Não necessariamente é uma família. Não necessariamente esse grupo é pai, mãe, filhotinho. A gente viu que... Exatamente, né? Estudos genéticos mostram que nem todos os grupos de ariranhas são aparentados, alguns não são, né? Mas isso mostra também que viver em grupo para a espécie é muito importante, porque elas, além de conseguirem defender um território grande, com bastante recurso, bastante peixe, por exemplo, para elas conseguem se defender de predadores também. Né? Agora, então, essa é a grande vantagem de viver em grupo para a espécie. Agora, esses grupos, eles podem ser de quantos indivíduos? Quantas vezes a fêmea tem filhote? Como é que eles vão renovando essa quantidade, né, de ariranhas? Como é que fica essa convivência? Porque o grupo pode ficar muito grande, né, de repente. Em geral, elas reproduzem ali no início da estação seca, final da estação chuvosa, quando o rio já começa a baixar, elas vão ter os filhotes. Porque é mais fácil de criar os filhotes quando o rio está baixo, que os peixes ficam mais concentrados ali no leito do rio. Então, geralmente é nesse período. Em média, elas têm 4 filhotes, né? Mas a mortalidade é de 50%. Nossa, em geral. Em que período? Até que período depois do nascimento? Em especial nos primeiros meses, primeiros 3, 4 meses ali, elas são bem vulneráveis, né? Por todos aqueles motivos que eu já falei, né? De ficar mudando de loca. Agora, com relação ao Pantanal, qual é a distância? Por exemplo, elas têm aquele pedacinho de rio que aquele grupo fica ali. Um outro grupo dificilmente vem para aquele pedacinho de rio. Qual é o espaço que elas usam, na verdade? Depende muito do tamanho do grupo. Em média, em rios que não tem muitas lagoas, baías em volta, se elas ficarem só limitadas ao leito do rio, um território é, em média, 10 quilômetros de rio. Né? Mas grupos menores ou maiores vão mudar um pouquinho esse tamanho, né? Então, em média, 10 quilômetros. A gente está vendo uma ariranha ali comendo com uma vontade, né? Olha ali como é que ela tá, que tá faminta.
E tem que É, ser um elas rio comem com... com muita voracidade, assim. Come muito, Carol. Come muito peixe por dia, uma ariranha. Elas dependem de um rio muito conservado, né? Você estava falando. É, elas comem mais ou menos 10% do peso delas. Então, uma adulta, ela pesa entre 20 e 30 quilos. Então, seria entre 2 e 3 quilos de peixe por dia que elas consomem. Aí essa que eu tentei mostrar. Olha, essa eu acho linda com essa mancha aqui embaixo. Agora, a ariranha pantaneira ela é do mesmo tamanho que a ariranha na Amazônia, porque em algumas espécies, no caso da onça, né, você vê pequenas diferenças na própria apresentação, né? A onça aqui no Pantanal ela é bem mais robusta do que a da Amazônia, porque aqui ela tem muito mais comida, enfim. Como é que é essa questão da ariranha, por exemplo, em outras regiões, em outros biomas? É, assim, se a gente conversa só com os pesquisadores de ariranhas, a gente tem, todos nós temos uma percepção de que ariranhas no Pantanal são maiores, né? A gente conversa com o pessoal que trabalha com ariranha na Amazônia, fala, não, mas as nossas são menores do que as de vocês, né? Mas falta estudo, na verdade, falta a gente colocar todos esses dados de tamanho aí no papel e a gente poder provar isso, né? Então, a gente É, não tem ainda dados suficientes para comprovar, porque a maioria das ariranhas que estão em cativeiro, elas vêm da Amazônia, né? Então a gente tem poucos dados assim para poder fazer uma análise robusta e poder mostrar essa diferença, né? e tem muito ainda ariranha em cativeiro? É só aquelas antigas, né? De zoológico, essas coisas. Ou ainda É, tem gente que captura? assim, inclusive tem uma força muito grande, porque assim, para conservação, as ariranhas que estão em cativeiro, elas também têm uma importância grande. Porque elas são, na verdade, a nossa fonte genética da população, de uma população. Então, a gente hoje sabe que a diversidade genética da ariranha em cativeiro está muito baixa, porque a maioria são filhos, são parentes, né, que vão, as ariranhas vão reproduzindo e os zoológicos vão se trocando, aqueles filhotes, quando vê todo mundo é primo, é parente. Então, a genética delas é muito parecida. E isso é preocupante, porque daqui a pouquinho, se bater uma epidemia, alguma coisa que pode afetar a espécie em cativeiro, a gente pode perder todas, É, e a né? consanguinidade enfraquece também, né? A gente sempre ouve Também. falar que não pode ter essa consanguinidade, que são pessoas parentes de pessoas, ariranhas parentes, outros animais, porque ela vai enfraquecendo aquele gene. O importante é você ter uma variabilidade. Agora, por que muito da Amazônia? Não tem como pensar numa pesquisa com Eu acho que, ariranhas? primeiro porque a Amazônia, a área, a extensão da Amazônia é maior, então os registros também, muitos indivíduos que vão para zoológicos são indivíduos que são apreendidos por, né, às vezes pessoas que pegam filhotes para criar, então esses indivíduos, eles em geral são levados para zoológico. Isso tem acontecido com mais frequência na região amazônica, né? No Pantanal não se tem muito essa cultura de criar, né, os animais em gaiolas. A gente não tem muito isso no Pantanal. Mas Então, para a por isso que ciência seria provavelmente, importante você ter essa mistura, né? Se vocês tivessem essa condição de monitorar uma de cada, ou uma família de cada com lugar, até porque é muito certeza. difícil, né, Carol? Você ir para o Rio, eu tive com você, ficar procurando, aí você vai nos ouvindo, aí você tem que ter ajuda da população local, né? Porque os locais, eles são Sim, olheiros, né, que ajudam muito vocês. sim, a gente precisa muito da ajuda dessas pessoas, porque a gente não está o tempo inteiro em campo. E muitas vezes, quando a gente não está em campo, acontecem coisas muito legais que a gente acaba perdendo, né? Então, essas pessoas, elas nos notificam, né? Aconteceu tal coisa, ou, por exemplo, ano passado, quando a gente teve esse acidente grande de fogo, né, no Pantanal, então, algumas pessoas nos reportaram de grupos fugindo do fogo. Então, são coisas, informações importantes que a gente não tem por não estar ali direto. Então, a ajuda da população ela é fundamental para a pesquisa e para a conservação da espécie. E também o conhecimento tradicional, né? Às vezes Também. você chega num lugar para conversar e aquela pessoa simples, mas é filha de pescador, morou sempre ali e fala com vocês alguma coisa. Tem alguma história interessante que vocês, a partir de uma fala de uma pessoa no Pantanal ou em qualquer lugar, vocês foram pesquisar e comprovaram que realmente aquele conhecimento tradicional ali estava certo? Assim, a gente tem em especial a localização de grupos, né? Então,
As pessoas às vezes falam, porque eu já vi muita ariranha aí cruzando a rua, cruzando a estrada. A gente fala, não é possível a ariranha passando por cima da estrada. E depois, quando a gente começou a monitorar a ariranha com telemetria, a gente percebeu, sim, tem ariranha usando as baías ao longo da estrada, que a gente nem imaginava que elas pudessem estar ali com esses rios e baías lindas, né, disponíveis. E no final a gente comprovou que aquelas pessoas realmente estavam vendo ariranhas cruzando a estrada Parque, por exemplo, né? Ali no Então, é Pantanal, né, que interessante. corta. É. Agora, Carol, hoje, qual é a grande preocupação da comunidade científica com relação à ariranha? O que está tirando o sono de vocês? Assim, eu acho que o que preocupa não só para a ariranha, mas acho que para todas as espécies é a perda de habitat, né? Então, e a gente sabe o quanto a ariranha ela é vulnerável à qualidade de habitat. Ela só vive em rios que a margem está muito bem preservada, que tem uma quantidade de peixes suficiente para manter essa população. Então, hoje, né, todas as atividades que impactam direto ou indiretamente os rios, elas ameaçam diretamente a espécie. Por exemplo, a agricultura, que acaba levando muito sedimento para os rios, metais pesados, de fertilizantes e tudo mais, de alguma forma vai afetar a espécie, né? Bom, empreendimentos em geral que acabam modificando o curso dos rios ou represando os rios, né? Aumentando as concentrações humanas em volta dos rios, porque querendo ou não, os rios são rodovias também, né? Então a gente vai de uma área para outra através dos rios em muitos ambientes, em especial na Amazônia, né? No Pantanal também acontece isso. Os rios são vias públicas de tráfego, né? Então as pessoas acabam passando por ali. Mas a gente está num momento de repensar um pouco esses padrões, né, Carol? Porque quando você fala até em bioecologia, você pode pensar que a conservação pode dar dinheiro, a conservação pode ser uma fonte de renda, sem te impedir de fazer outras atividades na sua área. Exatamente. Então, assim, eu acho que o grande obstáculo, a gente sabe quais são as ameaças, e a gente sabe que essas ameaças, elas tendem a aumentar, mas a gente pode reduzir elas conduzindo as atividades humanas de uma forma menos impactante, né? E também aliando a conservação, mostrando que conservar pode ser útil e pode ser vantajoso para essas populações. Até porque Então, as uma das populações tradicionais podem trabalhar, né, com isso. Exatamente. Então, acho que o grande problema, acho que a gente, mas que eu acho que a gente já está conseguindo reverter a situação, é conseguir valorar, dar valor para a nossa biodiversidade, né? Então, a partir do momento que a gente conseguir mostrar o valor que uma ariranha, que uma onça, que qualquer espécie tem na vida e na economia de uma população, a gente vai conseguir conservar, né? Porque você traindo, eu trabalho com isso, estou sempre no Pantanal, também na Amazônia, até na Mata Atlântica, você vê que tem gente do mundo inteiro que paga e paga muito. Para vocês terem uma ideia, só no Pantanal, em um ano, para ver onça, os turistas deixaram, investiram no Pantanal mais de 27 milhões de dólares só para ver onças. Então, a ariranha pode ser um foco, né? Você pode trabalhar com essa espécie, porque as pessoas gostam, elas se sentem mais parte de um todo quando elas chegam num ambiente preservado e a natureza dá aquele show que a gente vê aqui no Pantanal, na Amazônia, na Mata Atlântica, em várias outras regiões do Brasil. Agora, você já percebe essa mudança de olhar? De que eu posso ter um turismo com controle, para que não seja aquela coisa de muito barco no Rio, muita gente no Rio, ou ainda está difícil chegar a esse ponto? Eu acho que depende muito da região, né? A gente, falando de Pantanal, a gente tem regiões onde o turismo ele já funciona de uma forma muito legal, muito regulada, né? Com controle de número de turistas, o tráfego das embarcações é bem restrito, é bem controlado. Então, é uma forma bem legal de conseguir conduzir e as pessoas têm um retorno muito legal também. Então, se você vai falar com turistas que vão nessas áreas onde o turismo é mais explorado de uma forma mais adensada, né? Assim, muito mais turistas, as pessoas vão ver que o retorno delas nas áreas mais controladas é mais legal, elas têm experiências mais legais com as espécies, né? Mas claro que a gente precisa ainda conduzir, a gente precisa mostrar caminhos.
É né? Eu porque acho não que é só esse é o papel. conservar, né? As pessoas sempre falam, tá, vou conservar uma espécie, quem vai pagar minha conta? Eu sempre ouço muito isso Exatamente. quando eu falo de meio ambiente. E eu acho que esse raciocínio, ele já passou, não pode ser desse jeito. Até porque a conta todo mundo paga, né? A gente está vivendo hoje um momento muito complexo aí de pandemia, e a gente É, sabe que tem toda uma ecologia das doenças, né? Que você tem a degradação do meio ambiente, aqueles micro-organismos que conviviam com todos em equilíbrio. A partir do momento que você degrada, que você desmata, que você destrói, você desequilibra. E nós somos só uma espécie numa convivência em um mesmo ambiente. Então a gente também se coloca em risco quando age dessa forma. Então, com assim, a minha certeza. grande esperança é que pós-pandemia as pessoas comecem a pensar no sistema como um todo. Porque, por exemplo, no Pantanal, nas cabeceiras, o Pantanal, gente, para quem não sabe, ele não tem nenhum rio que nasce dentro da planície pantaneira. Todos os rios do Pantanal nascem na borda, que é o que a gente chama de Alto Paraguai, no caso do Rio Paraguai, mas esses rios que nascem na borda, eles nascem em áreas de cerrado, e o cerrado foi escolhido para sacrifício. É onde tem muita lavoura, onde tem muita indústria, onde tem muitas cidades, onde tem muita estrada, onde tem muita pecuária. Então, quando você desmata ou você muda aquele ambiente onde estão as nascentes, o reflexo vem na parte baixa, que é o Pantanal. E aí a gente tem 4.000 nascentes nessa borda, nenhum rio que nasce no Pantanal. Carol, eu moro aqui há 21 anos, você também pesquisa aqui há muito tempo, mudou muito o Pantanal. Você tem Mudou. lugares que não são mais como você viu no início da sua pesquisa. Não. É incrível, assim, a gente tem estimativas mostrando que a degradação ela tem se acelerado nos últimos anos, nos últimos, em especial nos últimos 10 anos, assim, num ritmo muito, muito grande. Então, isso preocupa bastante. Então, a gente precisa mostrar que o Pantanal preservado tem valor, né? Porque daqui a pouquinho a gente perde, a gente não vai conseguir mais voltar ao que ele era antes. Porque o Pantanal, a gente sabe que ele é regulado, toda essa biodiversidade ela vai depender do fluxo de inundação, Do né? sobe e Esse desce ano das ainda não águas, né? choveu direito no Pantanal, né? O Não, a fogo, gente fogo lá em né? cima na Serra do Amolar em março. Agora aqui embaixo, aqui em Miranda, né? Eu falo quando eu falo lá em cima, porque Corumbá, né? Ali na divisa com Mato Grosso, que é onde tem a Serra do Amolar, para quem não conhece, que é um pantanal que fica muito cheio de água. Ele é um pantanal bem inóspito, bem distante, muito conservado, mas que tem alguns problemas gravíssimos, como o Rio Taquari, que foi assoreado ao longo das décadas e mudou totalmente a fisionomia, né, da região. Aí você tem aqui para baixo Rio Miranda, Rio Aquidauana, Rio Salobra, que tem muitas lavouras e muitas fazendas no entorno. Não tem dentro do Pantanal, porque não pode, é proibido. Mas o Pantanal não é só a área que inunda, né? O Pantanal ele é um sistema, são 11 pantanais em um só. Alguns que ficam cheios, outros não. Isso. E aí a gente aqui embaixo, você percebe que já choveu bastante aqui na região de Miranda e Aquidauana, muito, tá mais cheio, mas não tem mais aquele equilíbrio da época da cheia e a época da seca. Isso é É. preocupante, né? Porque as ariranhas têm também aquele reloginho biológico de reproduzir numa época para estar com os filhotinhos mais fortes numa outra época. E quando tem essa alteração, vocês já sentiram isso, o impacto na espécie dessas alterações? Não de A gente, redução, mas o que vocês já uhum. sentiram? A gente percebe que, assim, nos últimos anos, a estação reprodutiva dela tem se alterado bastante de acordo com isso. E aí, o que que acontece? Às vezes elas têm os filhotes, por exemplo, agora já, porque não está chovendo. E aí, daqui a pouco, vem uma cheia grande e elas não conseguem criar, né? Porque enche demais, elas não conseguem achar recurso, né? Ou outra coisa que acontece, se não tem essa inundação, não tem reposição de estoque pesqueiro, né? Isso vai afetar muito a reprodução dos peixes. E aí, com isso, vai afetar a espécie também, e os pescadores e todo mundo que depende dos peixes, né? Agora Então, aqui tem um. Pode falar, tem uma pessoa perguntando, eu já vou te passar, mas pode falar. então a seca no Pantanal, a gente tem que entender que ela é natural, mas ela também é cíclica. Então, se ela perdura e se a gente não tem a cheia, o Pantanal ele vai morrendo, né? Ele vai perdendo biodiversidade. Então, a gente precisa disso. Aqui, olha, tem uma pessoa que nos perguntou aqui, Carol, o seguinte, que no Pantanal Norte
Ele quer saber se as ariranhas de lá têm algum problema, problemas oculares, né, por causa da contaminação dos rios. Até para as pessoas poderem entender, no Pantanal Norte, a gente tem a região de Poconé, que tem garimpos, né, na região de Poconé há muitos anos. Esses garimpos já estão lá estabelecidos há décadas, mas são garimpos na entrada do Pantanal. E existe também essa preocupação do impacto da quantidade de barcos nos rios, né, Carol? Você tem essa informação de como é que está a situação? Opa, a Carol caiu aqui. Eu acho que ela... Vamos esperar a Carolzinha voltar para ver se a gente fala. O nível do rio está bem baixo no Porto Jofre. O Ailton... Oi, Ailton, tudo bem? O Ailton falou para a gente que vai ser uma seca fortíssima. Então, Ailton, eu também estava assim, sem entender um pouco se vai ser uma cheia fortíssima ou não, uma seca fortíssima ou não. A Carol caiu aqui, eu vou pedir para ela voltar. Mas o que a gente percebe aqui no nosso Pantanal Sul é que teve aquela seca enorme lá em cima no Ambolar, muita queimada, num período completamente fora de padrão. A gente teve queimada no Pantanal em março e abril. Isso é absolutamente desconhecido. Eu nunca vi um fogo daquele tamanho na Serra do Ambolar nessa época. Mas também tem uma situação que é bem complicadinha, que você teve esses 300 mil hectares, imagina, 300 mil hectares, gente, é quase 2 vezes o tamanho da cidade de São Paulo, que queimou nesse período de março e abril na Serra da Molar, lá em cima, faz divisa com Mato Grosso. Mas aqui para baixo, Ailton, em Miranda, está esburrando. No Refúgio Ecológico Caimã está cheio de água, você tem ali em Aquidauana também com bastante água, e aí não dá para a gente dizer o que vai ser, porque o Pantanal ele também nos surpreende, é uma região... que eu chamo assim, não é que é inóspito, mas é bem... tudo é muito exacerbado no Pantanal, tudo é muito dramático. Eu já presenciei a grande cheia de 2011, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, que os rios todos se comunicaram. Tem 2 tipos de cheias no Pantanal, tem a cheia pluvial, que é aquela cheia das chuvas, que acontece mais aqui embaixo, na região do Miranda, na região do Aquidauana, na região do Salobra, porque a cheia de água que se acumula com água da chuva, região do Rio Negro. Aí você tem a cheia fluvial, que ela é ditada pelo Rio Paraguai, que é o grande rio do Pantanal, ele é a espinha dorsal do Pantanal. E a serra que eu falo do Amolar, ela funciona como se fosse uma barreira natural. É como se fosse mesmo uma barragem, porque o Pantanal ele é uma bacia de sedimento. Quando os Andes se formaram, se soergueram, há milhares de anos, veio a Cordilheira dos Andes e ficou aquela bacia de sedimento. Tanto que se você faz uma prospecção, e a Petrobras fez isso nos anos 60, escavaram 150 metros no Pantanal atrás de petróleo, porque achavam que o Pantanal era mar, e nunca foi mar. Segundo os geólogos, pode ter sido deserto há mais de 15 mil anos, mas eles escavaram 150 metros e areia pura. Então, o que é areia? É a sedimentação, é esse sobe e desce das águas que vai acumulando areia, vai renovando, aí vem a reprodução. Eu vou esperar a Carol voltar aqui. E por isso que o Pantanal precisa desse pulso de inundação que a gente fala. Porque com esse pulso de inundação, o que acontece? Ai, a Carolzinha voltou. O que acontece com esse pulso de inundação? É o período que a água vai subindo, o que ela faz? A água vai subindo muito lentamente no Pantanal e ela demora também muito a escoar. Por que ela demora a escoar? Porque o Pantanal é muito plano, ele não tem uma mudança. Carol, você caiu aí? Eu estava explicando. Ai, caí, desculpa, gente. Como é que foi a formação geológica do alguém perguntando da Petrobras, do Pantanal. Eu estava explicando que o Pantanal nunca foi mar, segundo os geólogos, no máximo pode ter sido um deserto, que essa fitofisionomia que a gente conhece tem mais ou menos 15, 20 mil anos, né? Era uma situação um pouco diferente. E eu falei que na década de 60, a própria Petrobras fez prospecção no Pantanal, achando que poderia encontrar petróleo por ser uma bacia de sedimento. E escavou e não achou nada. E eu, quando vim morar aqui, tenho uma história muito engraçada, porque eu cheguei com essa história. O Pantanal foi mar. Eu achava romântico, achava lindo. O mar dos Xaraés. Achava tão bonita essa história. Xaraés era uma etnia que existia aqui no Rio Paraguai, e um pedacinho lá do Brasil, um pedacinho lá do Bolívia. Já são extintos, infelizmente. E aí, quando eu fui pesquisar e entrei em contato com os geólogos da UFMS, o próprio Paulo Bogiani, que também se tornou um grande amigo, ele me falou, olha, nunca foi mar.
essas lagoas de água salgada que a gente chama de salinas, é porque tem muito carbonato, tem mais mar, nunca foi. Agora, Carol, o que tem de tão impactante no Pantanal para vocês, pesquisadores, é essa possibilidade de ver facilmente a espécie? E a pergunta do lado do Jofre é essa, ó, que no Pantanal Norte as ariranhas teriam problemas oculares pela contaminação dos rios. Isso existe? Bom, eu vou responder primeiro essa dos olhos, então, né? E aí eu já vou entrando na outra. A questão das doenças oculares, a gente vem observando uma anormalidade em alguns indivíduos, tanto do Pantanal Norte, como ali do Pantanal que fica ali no Rio Miranda, ali a gente tem visto alguns grupos com os mesmos padrões. Agora sou eu que estou errando a câmera aqui, amiga, ó. Tô tentando virar para mim de novo, não tô conseguindo, não. Tô tentando. Comum. Super comum, nós duas aqui conversando, mas tudo bem, vai voltando. Vai uma hora eu consigo, tá ali no meu cantinho. Mas assim, com relação a esse problema ocular delas, a gente tá. Agora, esse ano, a gente faria, né? A gente gostaria de fazer captura e fazer análise dos olhos desses indivíduos que a gente tem acompanhado com essas anormalidades para tentar investigar o motivo disso. Mas que anormalidades são essas? O que tem nos olhos dela? Assim, os olhos dela são bem opacos, né? A gente já viu indivíduos se debatendo dentro da água, parecendo que aquele olho incomoda, ela tem alguma irritação. Então, a gente precisa fazer uma análise clínica para conseguir diagnosticar qual que é o motivo e que problemas, que sintomas isso causa, se isso pode ou não se estender para as populações humanas que vivem próximas ali. Porque às vezes a espécie que já vive na água já está mostrando algum sintoma que isso pode depois se estender para a população humana, que também é ribeirinha, que vive ali. E para a gente que come os peixes também, já que a ariranha se alimenta de peixes. Claro. Né? Agora, então, assim, é o que a gente está vivendo agora, essa pandemia, né? Então, às vezes a fauna já sinaliza alguma coisa, se a gente não diagnosticar e não tentar enfrentar isso logo, isso pode levar para a população humana também, né? Por isso que a observação da natureza e a pesquisa é tão importante, né? Aí a gente tem agora também no Pantanal, já há algum tempo, né, a questão das pequenas centrais hidrelétricas, que existe uma grande luta dos cientistas para que sejam exigidos estudos mais aprofundados e amplos e não estudos individualizados de cada central de geração de energia, que o custo-benefício de uma central de geração de energia seria muito menor em função do impacto que ela gera nesse sistema, porque como o Pantanal é formado de rios que vêm da parte alta, então quando você faz uma barragem no riozinho aqui, mesmo fora do Pantanal, você está impedindo que aquela água componha todo um sistema e uma bacia hidrográfica para que a gente tenha o Pantanal como a gente conhece. Isso é uma preocupação também para as ariranhas, né? Com certeza, né? Então, todo esse barramento, ele vai alterar o pulso de inundação, com certeza, né? Porque a gente vai começar a controlar. E é de pouquinho em pouquinho. A gente às vezes pensa que é uma hidrelétrica grande só que vai impactar, mas a gente tem centenas de projetos de PCHs, de pequenas centrais hidrelétricas na região alta do Pantanal, que todas juntas, somadas, elas vão ter um impacto muito grande na planície. Então, elas vão afetar esse pulso de inundação, que vai afetar toda essa dinâmica que mantém o Pantanal vivo, né? Que mantém a biodiversidade do Pantanal. E os animais, eles podem ser indicadores de conservação, né? São indicadores ambientais. A anta é um grande indicador ambiental, a ariranha é um grande indicador ambiental, a arara azul também, porque é uma espécie muito sensível, que se alimenta também de uma única espécie. Enfim, nesse olhar, o que aconteceu lá em Iberá, na Argentina, a ponto da ariranha sumir e de o governo argentino, e junto aos pesquisadores argentinos, se unirem aos brasileiros numa grande movimentação, num grande estudo nos dois países para levar de volta não só a ariranha, mas também as onças e outras espécies para aquela região que é o mini Pantanal, né? E que elas desapareceram. Bom, a região onde esse projeto está sendo executado é uma região, como você falou, muito similar ao Pantanal. É uma planície alagada, né? E por muitas e muitas décadas, a fauna ela foi praticamente exterminada devido, em especial, à caça. Então, muitas espécies que ocorriam ali
por anos não ocorrem mais, né? Há muitos anos a gente não tem mais veados, tamanduás, bandeiras, por exemplo, foram extintos também. E aí predadores como onça, ariranha, né? As araras também, eles estão fazendo um projeto de reintrodução bem bacana com a arara. Então, o que está acontecendo? Eles perceberam que Iberá, essa região, esse Pantanal argentino, ele não tinha mais vida. Era só uma paisagem bonita. Então, todas as funções que essas espécies que não estão mais lá desempenhavam foram perdidas também, como a dispersão de sementes por araras, né? Enfim, toda essa ciclagem de nutrientes que um tamanduá-bandeira, por exemplo, faz, né? Esse controle, esse equilíbrio que espécies piscívoras como a ariranha fazem nos rios, esse controle de peixes, né? Porque é muito importante, porque a gente acha que uma ariranha ela só vai comer peixe e acabou, né? Mas o jeito como ela distribui a sua predação de peixes vai estimular os peixes a desovar, a reproduzir mais. Como Então, assim? também Como é é que importante. funciona isso? Ela não come qualquer tipo de peixe? Ela é especialista? Como é que, quando ela vai muito numa espécie, essa espécie, para se defender, acaba se reproduzindo mais? O que acontece? O que a gente percebe, né, quando a gente analisa a dieta da ariranha, ela tem algumas espécies que ela preda mais, mas que são as espécies também mais abundantes. Por exemplo, piranha e traíra, que são espécies bem abundantes. Agora, as outras espécies que em geral têm valor para a pesca, por exemplo, dourado, surubim, essas espécies mais valiosas, ela preda bem eventualmente, numa frequência bem baixa. E que são as espécies também que são mais exploradas e que também têm uma reprodução mais baixa, né? Então, ao nosso entender, esse equilíbrio, né, desse predador nas suas presas, ele também mantém o equilíbrio na reprodução das espécies, né? Nossa, que Estimulando da mesma forma. interessante, né? Ela comer pouco aquelas que se reproduzem mais lentamente e ela ter essa função de estimular os cardumes a ter uma reprodução muito interessante. Eu não conhecia isso. A gente está falando de ariranha, mas eu tenho um vídeo de lontra, Carol, que eu já te mandei. Eu vou tentar ver se eu rodo ele aqui. Que esse vídeo ele foi feito no Rio Salobra, lá na Serra do Amolar, que o Rio Salobra é um rio que nasce na serra, longe do Pantanal, e deságua no Rio Miranda, lá no Pantanal. Tá rodando aqui, vou tentar ver se ele vai rodar. Se ele não rodar, depois a gente marca uma próxima live e a gente roda esse vídeo. Claro, Agora, claro. Carol, você falou sobre alimentação. Gente, essa coisa da gente conhecer os pesquisadores e conviver e desenvolver uma amizade, eu acho que assim, gera umas situações maravilhosas. Eu nunca vou me esquecer você fazendo o seu doutorado e a geladeira da sua casa cheia de fezes de ariranha, de coisinha, de peixinhos de ariranha. Você ia vendo o que tinha no estômago. Gente, esta pesquisadora, ela ficava vendo o que tinha no restinho que a ariranha botou para fora, né? Para ver o que tinha de ossos, para saber que peixe que a ariranha comeu. Carol, explica isso, que ser cientista tem esse lado também, né? Tem esse lado. E aí eu tinha gatos que adoravam ficar em volta das fezes das ariranhas porque elas tinham cheiro de peixe. Eu lembro, desespero. Meu Deus, elas querem mexer na minha pesquisa. Mas é legal, assim, uma das formas da gente analisar a dieta é através das fezes. Então, tudo que ela vai comer vai ficar ali nas fezes. Então, a gente lavava aquele cocô, secava e os ossinhos a gente analisava, né? Né, eu sei bastante. Mas e para saber que osso é de qual espécie, a gente também pescava. Aí eu fervia todos os peixes, separadinho por tamanho e por espécie, para pegar os ossinhos. Eu media quanto de tamanho que tinha aquele peixe. E agora a gente está publicando esse artigo, né? Esse artigo está sendo agora saído para publicação, para a gente ver também que tamanho de peixe que ela come mais, né? Eu lembro da panela de pressão. O que você está fazendo? Cozinhando peixe. Não é para comer, tá? Nossa, nunca me esqueço desse momento de vida. Agora, Carol, uma outra situação que é muito interessante na pesquisa que vocês desenvolveram, a gente tem as suas parceiras também na pesquisa, não é só você tem muitos outros cientistas que trabalham juntos. Agora, tem essa questão também da genética, da mistura de um grupo com o outro. O que a gente já tem de novidades disso, sobre os grupos de ariranhas que a gente tem hoje, graças a Deus, aqueles que estão mais saudáveis, né, mais viáveis?
Assim, os estudos genéticos com ariranha, eles já tem muita coisa legal feita, alguns ainda estão em andamento, né? Mas já se sabe, então, essa questão do parentesco dentro dos grupos, né? Que não nem fui eu que desenvolvi esse trabalho, foram outras pessoas, né? Mas é muito interessante porque a gente sempre imaginava que a ariranha era aquele formato de mamãe, papai e filhinhos, né? Então, os estudos genéticos têm mostrado que esse parentesco, esses grupos nem sempre têm esse parentesco, essa constituição. Às vezes são um monte de indivíduos que não têm parentesco nenhum, que se unem e formam um grupo. Né? Claro que a frequência desse tipo de grupo numa população é um pouco mais baixo, em geral é papai, mamãe, filhinhos, mas pode ocorrer de terem grupos que não têm relação parental nenhuma. E né? esse cuidado, ele é tão grande, né? E se a gente analisa isso, qual que é a vantagem disso, né? A gente acredita que é muito vantajoso você viver num grupo, num ambiente onde você tem que lutar para ter um território bom, né? Num rio legal, né? Um território amplo, onde você tenha comida suficiente, barrancos legais para poder fazer seus abrigos. Você tenha ajuda para criar os seus filhotes. Né? Então, viver em grupo para a espécie é muito importante. Então, às vezes, se não é possível da forma tradicional, que é eu reproduzir e manter meus filhos ali, eu vou tentar juntar forças com outros indivíduos, mesmo que eles não são parentes meus, né? E nesse então, grupo, cada um tem uma função. Eu sei que quando vão ficando mais idosos, as ariranhas mais velhinhas, elas recebem até o peixinho na boca, né? Dos mais jovens que mastigam e dão para ela. E também tem as ariranhas fêmeas que entram na menopausa. Eu achei isso tão impressionante. Explica um pouco. Então, assim, em geral, né? Então, a fêmea dominante e o macho dominante que reproduzem e os filhotes deles, então, vão sendo cuidados por todos os outros indivíduos adultos do grupo. Eventualmente, uma fêmea, ela vai aprender melhor a ser mãe dentro do grupo. E o que a gente tem percebido que essas fêmeas, elas às vezes elas ficam lactantes também. Mesmo os filhotes não sendo... Isso, mesmo não tendo filhotes, elas ajudam a amamentar os filhotes da fêmea dominante. Produzem leite quando vem aquele momento? Que lindo! Lactação psicológica. Que máximo! E aí ela ajuda. Então aí o grupo vê que ela tem aquela tendência a ser uma boa fêmea, uma boa reprodutora. E, em geral, essas fêmeas é que depois, quando a fêmea dominante fica velhinha e não consegue mais reproduzir, essas fêmeas é que vão tomando o papel de dominante. E, claro, o macho às vezes também vai perdendo a força, então outro macho vai tomar o papel de dominância com ela e eles vão compor um novo grupo. Mas mantendo muitas vezes... Mas isso é natural ou há uma disputa? Tipo, o jovem cheio de hormônios quer disputar com o macho dominante mais velho? Existe isso muito? Com certeza, tem acirrada. Sim. Né? E, inclusive, o que a gente percebe é que os machos dominantes, eles despendem muita energia marcando o território. Justamente para sinalizar que eles são donos daquela área, que eles são donos daquele grupo, né? Para outros machos solitários que estão à procura de um grupo entenderem que aquele espaço ali já tem dono. A gente vê muito. Quando fala marcar território, quem já passeou de barco pelo Pantanal, até talvez pela Amazônia, tem o que as pesquisadoras chamam de latrina, que é o lugar onde eles fazem as necessidades, e não necessariamente onde tem a latrina é a entrada da loca. Geralmente o banheiro fica mais longe, né? E eles ficam sapateando, assim, parece que tá fazendo xixi, ficam botando secreção. Não é isso que tem bastante? Isso. As latrinas são justamente, a gente chama de banheiro, né? Mas elas, né, a gente denomina, então, esses espaços de latrina onde todos os indivíduos do grupo defecam e urinam. E também largam algumas secreções com um odor bem característico. Essas secreções, elas têm feromônios, que são bem particulares de cada indivíduo. Então, esses feromônios, para outras espécies, tem se visto que sinalizam o sexo, maturidade sexual, às vezes até tamanho ele sinaliza por esse feromônio. Então, o intruso que cheirar, né, aquele feromônio, ele vai conseguir tirar daquele feromônio várias informações importantes para ele saber se ele investe ou não em disputar aquele território, aquele grupo.
Ele pode saber, opa, esse aí é bem forte, não vou ficar nessa, né? Agora, e com relação à menopausa e aos idosos, aos indivíduos idosos? Então, isso é bem interessante, é um trabalho lá do Peru, né? E a gente tem visto isso também aqui nos nossos grupos no Pantanal. Então, que essas fêmeas que induzem a lactação para ajudar as fêmeas dominantes, depois de um tempo, as fêmeas dominantes elas não reproduzem mais e elas passam a tomar o papel. Então, elas ficam um tempo, as vovozinhas, né? As fêmeas que não têm mais o papel reprodutivo, elas ficam um tempo dentro do grupo meio que ajudando as outras fêmeas no cuidado, ensinando, passando algumas experiências, né? E Que aí, o que lindo. essa vovozinha, né, essa fêmea mais velha ganha em troca é a proteção do grupo, às vezes, né, alguns... As ariranhas falam tanto que o Instagram derrubou a gente, tá? Mas a gente resolveu voltar, gente. Estamos nós aqui de novo. A Carolzinha daqui a pouco vai estar aqui. Então, ela estava dizendo sobre essa questão de as ariranhas, elas cuidarem dos seus pares. Uma coisa que mais me encantou no Pantanal uma vez foi quando a gente estava fazendo matéria de ariranha, eu estava com a Carol, e ela estava me explicando isso. Muitas vezes, as famílias de ariranhas, as famílias de ariranha, elas se unem, os grupos, desculpa, eles se unem com indivíduos que não são consanguíneos. Isso é bem legal, né? Porque você, Carolzinha está que nem eu, né? Mostra o contrário. A gente está bem com essa nossa tecnologia. Mostra bagunça. Amiga, nós somos duas ariranhas que falamos demais, né? Porque o Instagram já derrubou a gente. Eu vou ver se eu consigo rodar um vídeo aqui agora, que eu estava tentando aquela hora e não consegui, para você explicar. Porque as pessoas estavam perguntando para a gente se ariranha e lontra convivem bem, ou se onde tem lontra não tem ariranha. O que você me fala disso? Bom, assim, as lontras e as ariranhas, elas vivem bem, né? Assim, elas em áreas onde as duas espécies ocorrem, né? Ocorrem juntamente. A gente não tem visto conflito, nada, nenhuma competição. Em especial, elas têm comportamentos muito diferentes, né? A lontrinha, ela é solitária, ela geralmente come peixes, mas também ela tem uma variedade maior de presas que ela inclui na sua dieta, não só peixes. E, em geral, peixes pequenos, então não tem uma sobreposição de dieta entre as espécies, o que já é bom também, né, para evitar essa competição. Mas a Então, a lontrinha, gente Carol, não ela tem. também precisa de muitas áreas grandes de rio, como as ariranhas, ou não? Ela vive em lugares menores? Não, como ela é solitária, então por ela não viver em grupo, ela consegue viver em áreas menores, né? E tem estimativas de que a área de vida, né, que a gente chama isso de uma lontra, é em torno de 3 quilômetros de rio, né? Então, bem diferente de um grupo de ariranhas, né, que precisa de 10, ou às vezes até mais. Então, e elas comem muito menos do que uma ariranha. Se a gente pensa em 10% do peso corporal, uma lontra geralmente pesa uns 10 quilos, 12, então seria 1 quilo, mais ou menos, de peixe, não muito mais que isso. E aqui a gente tem bastante, né? Porque eu já vi muita lontra, principalmente na Serra do Amolá. Agora, a ariranha, ela costuma fugir quando tem muito barulho, né? Ela não gosta de muito movimento. Eu já vi eu fazendo reportagem nos rios pantaneiros e você ao longe ouve as ariranhas bufando ou tendo algum tipo de reação por causa da nossa presença, mas de repente elas somem, não tem mais. E aí, o que as pessoas estão perguntando aqui para a gente? O que é sobre essa questão de ariranhas, né? Qual que é o número estimado de ariranhas que a gente pode ter? Eu vou sair da frente aqui rapidinho, porque eu vou ali pegar o carregador do meu telefone para botar aqui, Tá. para ele não cair, porque eu estou no telefone hoje. E você explica para a galera o que é essa questão da população de ariranhas hoje no mundo Tá. e no Brasil. Uhum, tá legal. Bom, assim, as estimativas populacionais para ariranhas, elas ainda têm muitas lacunas, assim, de informação. A gente sabe pouco, em especial na região amazônica, que é a área de maior ocorrência da espécie, a gente tem muitas lacunas. Então, não se tem uma estimativa muito precisa do tamanho da população, né? A gente tem tentado fazer algumas estimativas. A mais, assim, a que a gente mais aceita é que a gente tenha em torno de 5 mil ariranhas, né? Isso seria Isso uma onde? população mundial, né? 5 mil só? Mas
eu achava que era mais. No Pantanal, a gente fez uma estimativa, considerando tanto de rios que a gente tem no Pantanal e os estudos populacionais que a gente tem em alguns rios e extrapolou isso para a planície. E aí a gente chega numa população. Para a gente falar em tamanho de população, a gente usa tamanho de população viável, ou seja, aqueles indivíduos que podem reproduzir, né, que podem já deixar descendentes. Esse é o número que a gente usa para, por exemplo, classificar uma espécie como ameaçada ou não. Entendi. Tá? Então, no Pantanal, a gente imagina que a gente tenha em torno de 1.000, 1.100 indivíduos reprodutores. Tá? Claro que o tamanho populacional, considerando filhotes, indivíduos jovens, é maior. Então, a gente acredita que quase 4.000, né? Mas assim, isso é uma estimativa. Que a gente teve, Carol, eu mandei uma imagem para você, procurei aqui, não encontrei, de ariranhas que estavam fugindo, elas estavam escondidinhas numa baía, que era tipo uma lagoinha, na beira da Estrada Parque, ali que liga o município de Miranda a Corumbá, e de repente elas saíram correndo desesperadas para o meio do mato, e o meio do mato que elas correram estava pegando fogo. Vocês já conseguem ter uma ideia, uma dimensão do que foi o grande incêndio do ano passado para a população de ariranha no Pantanal? Essa estimativa a gente tem que fazer ainda, né? Mas considerando que a gente conhece que tem muitos grupos de ariranhas que viviam isolados nesses ambientes marginais, nesses lagos próximos das estradas, que foi o ambiente mais afetado pelo fogo, a gente acredita que a mortalidade tenha sido alta, sim. Mas a gente não tem esses dados ainda, em especial por falta de recurso, né? Então, a ciência, ela, em especial no Brasil, né, ela está andando para trás, né? A gente tem uma falta de recurso muito grande para conseguir fazer ainda, muitas vezes, ciência de base, né? Para a gente conseguir informações para tomar agora ainda ações de conservação que às vezes vão refletir lá na frente só. Não, a gente não vai conseguir reverter o cenário do que está acontecendo agora, porque a nossa ciência não vai na mesma velocidade que as ameaças surgem. Isso é muito triste, porque você sem dinheiro para pesquisar, você é sem dinheiro para produzir o conhecimento científico, né? Olha aquela imagem aí. Essa imagem é de quê? Elas estão numa latrina ou estão demarcando o território? Isso, aí é uma latrina, e aí vocês podem ver todos eles cheirando, né? E algumas estão defecando, já estão misturando aquela areia com fezes e urina, né? Para deixar o cheiro, espalhar o cheiro. Elas ficam cheirando a vegetação, deixando também com as patinhas, elas vão lá e deixam um pouquinho de cheiro também na vegetação. Isso tudo, então, para sinalizar a presença do grupo ali. Agora, eu já vi macho também que excreta uma secreção, uma coisa, não é urina, é outra secreção. Isso é próprio para demarcação também? Isso, é um muco, né? Uma secreção que sai também, né, junto com as fezes, às vezes, ou só a secreção, e é usado, ela é muito rica em feromônios, então ela tem uma capacidade de sinalizar muito mais. Deixa eu tentar botar nossos filhotinhos aqui, mas eu ainda... Olha que coisa mais linda. Gente, só para vocês terem uma ideia, é porque a minha carinha tá aqui em cima. Eu bem queria tirar mas eu ainda não consegui. Aqui, ó, o filhotinho, ele tá saindo de dentro de uma loca, que é onde ele estava protegidinho, e ele estava ali olhando e saindo. Esse filhote, ele já é um pouquinho maior, né, Carol? Esse aí é quase adulto já, né? Esses aí são filhotes. 2 pequenininhos ali. Esses devem ter em torno de 3 meses, por aí. Eles ficam chamando as mães, tá vendo? Eles vão saindo bem devagar, assim, para tentar explorar, né? E quando tem filhotinho pequeno na loca, os adultos não se afastam tanto, até porque alguém precisa montar a guarda, né? Depende muito do grupo. A gente vê grupos assim que até parecem meio descuidados, assim. Eles deixam os filhotes e vão pescar, mas não ficam tanto tempo longe da loca. Eles voltam com frequência para a loca. Mas alguns grupos que são, em especial grupos maiores, em geral fica um adulto dentro da loca cuidando dos filhotes e eles se revezam. Depois volta o outro e ele vai pescar. Então, eles ficam ali cuidando. Por isso que o tamanho do grupo também é muito importante para o sucesso reprodutivo do grupo. Quanto mais indivíduos para cuidar dos filhotes, mais sucesso na sobrevivência deles.
Carol, tem gente querendo saber quanto tempo você ficava na beira do rio atrás da ariranha. Eu vou contar duas histórias dessa mocinha. Ela tá rindo, calma. São duas publicáveis. Ó, uma a gente estava gravando o Globo Repórter e aí a gente parou para comer na beira do rio. E aí paramos, estamos comendo sanduíche. E assim, eu falei, ai, Carol, eu queria tanto ver uma onça lá. E onça, não, onça ontem teve uma aqui, outra ali. A pessoa ia para o rio e dava de cara com onça e ficava brava porque ela queria ver ariranha, não queria ver onça. E depois que a gente saiu, né, daquele lugarzinho do lanche, lembra que apareceram logo depois umas pegadinhas de onça? Que na final ela É. estava perto da gente, né? E outra da Carol que eu nunca vou me esquecer é a forma como você é dedicada à observação. Eu ficava impressionada, você ficava assim, desde a hora que o dia amanhecia, a gente saía 4 horas da manhã até o entardecer. Às vezes no mesmo lugar, parada, olhando aquela loca. Por que é tão importante não perder um segundo? O que isso te traz na observação? Tem que ter todo esse cuidado detalhado, anotado, hora, local, coordenadas por GPS. É, assim, o quanto mais preciso e sistemático a gente for na coleta dessas informações, mais úteis elas vão ser, né? E isso eu sempre tive assim comigo, que o campo, para mim, sempre foi um momento muito especial, porque é onde eu vou conseguir registrar o maior número de informações possíveis para conseguir responder as perguntas que a gente ainda hoje às vezes tem, né? Então, por isso que a minha dedicação, eu saía muito cedo, porque, em especial dependendo do grupo, porque elas saem, né, antes do nascer do sol, então eu queria estar lá para ver elas saindo da loca. Porque, Eu sei em que eu geral, acordava com você. é. E então eu estava lá esperando elas saíam, já davam de cara comigo, mas é claro, a gente sempre tomando cuidado com a questão da habituação, né? Sempre a gente teve maior cuidado com isso. Mas para pegar todas as nuances de comportamento, porque isso pode ser muito importante para tomadas de decisão, né? Para saber depois, pegando esse comportamento da natureza, a gente consegue prever comportamentos em cativeiro, por exemplo, agora, todo esse meu conhecimento, né? Todo esse conhecimento que não só eu, mas muitos geraram na natureza, a gente está conseguindo prever o comportamento, a situação de estresse dos animais em cativeiro, que mais tarde a gente quer que eles sejam reintroduzidos. Então, a gente vê a importância de a gente ter todas essas informações, todos esses detalhes de conhecimento. Mas o dinheiro para Né? pesquisar no campo está faltando, né? Eu estou tentando Tá botar faltando. a imagem, foi nosso último encontro, quer dizer, o mais recente, não o último. O mais recente encontro ano passado aqui no Pantanal, lá na Fazenda Barranco Alto. E eu até levei meu filhote para estar junto com você. E eu quero botar aqui uma foto que mostra, é porque eu estou em cima ali, é ruim eu não conseguir tirar, mas aqui vai aparecer parte da equipe. Tem outras pesquisadoras aqui que trabalham com a Carol. Peraí que já está. Estou tentando, Carolzinha, mas está ficando de uma forma muito. Vamos ver, vai focar a foto daqui a pouquinho. E vocês trabalham onde vocês trocam esse conhecimento, né? Quem está ali, vocês têm uma generosidade muito grande. Eu acho muito bonito quando eu vejo o grupo do Projeto Ariranhas, que são as ariranhas, né? Porque as mulheres, às vezes, só tem um piloteiro, coitado, um monte de mulher falando no ouvido. Mas é muito importante esse compartilhamento de conhecimento entre os cientistas. É. Então, até falar um pouquinho do projeto, né? Então, porque por muito tempo era eu e outros pesquisadores meio que isolados, sozinhos, pesquisando a espécie. Essa informação gerava conhecimento científico, mas que muitas vezes ficava ali, só como um artigo científico e não virava uma ação de conservação. Então, a gente, né, pensou, vamos unir os esforços, vamos começar a conversar e trabalhar juntos para um bem que todo mundo quer, que é conservar a espécie, conseguir mais recurso para pesquisa, para conservação, enfim. Então, eu tive a sorte, né, de conhecer todas essas pessoas maravilhosas, né, profissionais ótimos. A gente tem veterinário, tem biólogo. Todo mundo querendo fazer live, né? Aí a gente acaba não conseguindo terminar com calma. Vou esperar a Carol voltar só para a gente finalizar. Ela estava explicando essa questão de ter um projeto que é um projeto para também estar junto com a comunidade, que é um outro braço
da pesquisa, porque não adianta também você produzir o conhecimento científico só para os seus pares, né? Só para quem faz ciência. Por isso é tão importante você ter também esse pensamento de trabalhar com as comunidades tradicionais. Então, assim, todos os cientistas hoje buscam um pouco essa forma de fazer as pessoas. Estou falando, Carol, voltou. Eu estou falando que todo mundo hoje, inclusive vocês pesquisadores, buscam uma forma de fazer com que as pessoas se sintam parte daquilo. Por isso é tão importante esse braço do projeto Ariranhas, que reúne o conhecimento científico, mas também que está levando a educação ambiental, né? Eu participei com vocês daquela ida ao Pantanal, na Escolinha Pantaneira, foi tão lindo você dando palestra para aqueles pais, para aquelas crianças. Fala um pouco do projeto para a gente. Então, foi justamente isso que eu estava falando, né? Assim, a gente sentia falta, a gente estava, né, vários cientistas, né, pesquisadores da espécie trabalhando de forma isolada, o nosso conhecimento ficava ali. Então, a gente não conseguia esse contato, essa proximidade e converter toda essa informação científica em uma ação de conservação. Então, a ideia do projeto é justamente essa, a gente unir esforços, né, com muitas pessoas que têm habilidade, têm capacidade, mas que juntos a gente consegue fazer mais. Então, a gente agora tem um projeto que tem várias linhas, né, e todas elas direcionadas para essa maior proximidade com a comunidade, para ações de conservação, né, para tentar desmistificar alguns valores, né, que a gente tem com relação à espécie, então reverter um pouquinho, valorar essa espécie que é tão importante, que a gente, né, tem ainda a oportunidade de ver ela no ambiente natural. E aí aquela pergunta que você me fez, né, por que o Pantanal é tão importante para a espécie, né? O Pantanal, ele tem um valor muito importante para a espécie porque a gente tem uma das maiores populações da espécie está ali no Pantanal e a gente consegue ver com facilidade. Em outros ambientes, na Amazônia, por exemplo, é muito difícil a gente ver a ariranha rolando num barranco. Então, o Pantanal, ele proporciona um espetáculo, né, de natureza. Então, a gente consegue usar a espécie para atividades de conservação, de educação ambiental, de turismo, né, de uma forma muito fácil, porque ela está ali, né? É só a gente saber usar de forma controlada e sustentável. Eu na Amazônia vi ariranha no Rio São Benedito, no sul do Pará. Eu até mandei um videozinho para você na época, uma famíliazinha, né, vocalizando, linda. E também vi ariranha no Rio Anotai, que fica lá no Amapá, dentro do Parque Nacional do Tumucumaque. E foi uma experiência assim, mas foi muito rápido. A gente viu, eu consegui contar 3 e pronto, acabou, sumiram. Então, assim, algumas pessoas aqui estão perguntando sobre Bonito, por que lá em Bonito aparece uma ariranha sozinha, ou eventualmente 2, o que tem na região, ou se tem pouco mesmo, ou se alguém tocou elas de lá. Assim, a questão de Bonito, a gente acredita que um pouco a densidade populacional é pequena, e talvez um pouco também é essa presença muito forte humana ali, né? Então, talvez ela ocorre, né? Mas essa incidência grande de pessoas ali pode, né, reduzir ainda mais essa densidade da espécie ali em Bonito. Agora, Carol, tem tanta gente assistindo a gente. Seria tão legal se os brasileiros se envolvessem com vocês, né? Tivessem esse pertencimento. Existe uma página, Projeto Ariranha, quem quiser entrar. Porque assim, eu percebo que você luta tanto para conseguir patrocínio. Quando eu falo você, falo todas as meninas, né? Todas as nossas ariranhas que estão pesquisando com você. E eventualmente um ariranho, porque tem muito pouco homem na pesquisa de ariranha. A gente domina, isso, desculpa, tá? Mas assim, como é que tá o próximo passo da pesquisa pantaneira? A gente mostrou, você veio aqui no final do ano passado, retomando a pesquisa de campo depois de 6 anos longe do Pantanal. E agora, eu sei que a gente está no momento de pandemia, não dá para falar em viagens nesse momento, mas quais são as perspectivas? Uhum. Bom, a gente tem sim uma página do projeto, vocês podem visitar no Instagram, a gente tem o Instagram do projeto também, que eu estou usando agora para a gente fazer essa live, né? E o Projeto Ariranhas, a página é www.projetoariranhas.com. Então, lá tem várias informações sobre a espécie, se alguém quer colaborar também, tem dicas lá de como colaborar, pode entrar em contato com a gente também, né? Com relação, então, né, as nossas ações agora para esse ano, a gente tinha 1000 ações, né? Agora a gente está um pouco
estagnado por causa dessa situação da pandemia, mas a Nath, que é a nossa, né, a Nath, que é a nossa parceira aí do nosso projeto, faz parte da equipe, ela está em campo, ela está fazendo a quarentena dela lá na Fazenda Barranco Alto. Ai, que triste. Imagina um sonho, né? Eu queria estar no lugar dela, ou pelo menos Eu estar lá com ela. também, com ela. Nossa, Nath, um beijo. Nem sei se ela vai assistir, depois eu vou botar no feed para ela assistir. Nath, tá precisando É. de alguém para carregar seus equipamentos. Então a gente está com essa vantagem aí, que a Nath está fazendo a quarentena dela lá. Então ela está todo dia no campo coletando informações. Claro, ela Vocês está estão com fazendo o câmeras doutorado traps dela também, né? Na verdade, vocês também. instalam as câmeras para poder captar os momentos das ariranhas, né? É. Então a gente tem essa vantagenzinha aí, né? Mas a gente pretende retornar às atividades assim que tudo normalizar, né? Espero que em breve. Nath, Vamos ver. você está aí nos assistindo, minha querida. Tá Um grande aí, ó. beijo. E manda recado aqui, Nath. Como é que tá? Você hoje monitorou alguma loca? Você viu ariranhas? Ah, tá falando que é a melhor quarentena. Boba ela, né, Carol? É verdade. Uma coisa que me chamou muita atenção dessa última vez que a gente esteve lá é que como os turistas estrangeiros têm paixão pela ariranha. Por que essa É. paixão? A gente, assim, parece que o brasileiro ainda não descobriu a ariranha, né? Então, e os estrangeiros já, né? Eles veem, muitos deles, a ariranha está lá na lista das principais espécies que eles querem ver, conhecer. Então, muitos veem só pela espécie. E Claro que onça passa. está lá no top, né? A gente vê que a onça ainda é uma das espécies mais carismáticas e mais chamam atenção, mas a ariranha consegue estar ali também nas listas, né? E a gente fica muito feliz e a gente quer também que o brasileiro tenha esse sentimento, né? E valorize a espécie também, porque ela é nossa, a gente precisa valorizar o que é nosso, né? Além da Argentina, ainda tem ariranha na Venezuela, né? Naquela porção da Amazônia na Venezuela, tem no Peru ainda, mas está diminuindo também nesses países a área de ocorrência? Assim, a gente vê algumas populações isoladas aumentando, mas em geral a população, né, nas bordas ela está diminuindo, em especial devido à mineração. Na Amazônia a gente tem muita ação de mineração e a mineração destrói o ambiente e ela não consegue se manter. Então, se a mineração em especial aumentar, a gente vai ter uma redução bem grande de ariranhas em todos os países ali que estão na região amazônica, né? A Nath acabou de colocar aqui que eles estão vendo bastante grupos todos os dias, que está sendo muito produtivo. Adoro esse produtivo. Nath, já tem filhotinho, já posso me animar, acabando a pandemia, pedir chefia para eu ir para o Pantanal, mostrar, me conte como é que está o trabalho aí. Agora, Carol, e com relação às crianças? Eu vi você, eu estou até procurando aqui aquela palestra que você deu na Escolinha Pantaneira, lá na fazenda do Almir Sater. Foi lindíssimo vocês conversando com as crianças e também com os pais dessas crianças. Essa ida às escolas, vocês têm feito bastante em parceria com pesquisa, com o projeto Onças do Rio Negro, com outros projetos de pesquisa na mesma região, apesar das espécies serem diferentes. Como é que está trazendo para vocês de frutos, né, essa parceria com escolas, esse trabalho com criança? Por que é tão importante falar com elas? A gente percebe que é muito mais fácil fazer educação ambiental com crianças, né? Porque eu acho que elas estão mais abertas a escutar, a colaborar. E uma coisa interessante também que tem se percebido é que fazer educação com crianças, a educação não fica só nelas, porque elas vão levar essa informação para casa também. Então, elas vão alterar um pouquinho, ajudar a mudar a percepção dos pais e das pessoas que estão ali em volta delas. Então, por isso que a gente percebe que investir em educação ambiental com criança, a gente consegue estender esse efeito dessa educação também para outros níveis, para outras pessoas, né? E é Eu muito tô gratificante, Eu tô tentando né? botar o rostinho da Nath ali, da turminha, mas não tá baixando. Acho que tem tanta coisa acontecendo aqui que não tá baixando. Agora, só pra gente terminar, Carol, eu ficaria com você o resto do dia conversando. Tem muita gente querendo saber muita coisa de Pantanal e de Ariranhas. Hoje, tem alguém perguntando aqui. Ó, que no Brasil a ariranha se tornou um termo popular, né, para chamar as meninas piriguetes, que aquela ali é uma ariranha. Gente, eu nem sabia disso. Você sabia que as piriguetes são chamadas de ariranha?
Acho que é porque Eu come acho muito que tem umas peixe, né? novelas, né, que usavam o termo ariranha para um termo mais pejorativo. Então tudo isso ajuda, né, a desvalorizar um pouco a espécie, né? Esse é o problema, né? Desvalorizar a espécie com essas coisas. Ó, a Nath É, acabou de falar que ela não viu filhote ainda, que eu posso ficar tranquila que quando acabar a pandemia, com certeza vai ter filhotinho, então acho que elas estão me esperando, Carol. Você tem então, tá previsão de esperando. voltar ao Pantanal esse ano ou não? Eu tinha previsão de ir em julho, né? Então agora eu estou esperando, assim que liberar, eu vou. Se não der em julho, em agosto, mas para o próximo semestre eu pretendo ir, sim. Oba, tô junto, Uhum. tá? Eu Tô te junto aviso. carregando. Amiga querida, ó, mais uma imagem das nossas lindas ariranhas. Eu espero que vocês consigam mais apoio. Eu espero que os brasileiros enxerguem na pesquisa o caminho condutor para o conhecimento e do conhecimento a conservação e da conservação as oportunidades, porque eu acredito profundamente na bioecologia e também na bioeconomia, que as pessoas encontrem na natureza uma fonte de renda sem precisar destruir. Eu também. E a gente cada vez mais percebe que uma natureza saudável reflete na nossa vida, né? Na vida do ser humano também. Então, a gente conseguir viver em equilíbrio com a natureza só vai trazer benefícios para nós, né? Querida, um grande beijo. Cadê suas arirainhas? Foram dormir Obrigada. já? Não tem mais Ai, ninguém não, eles aí? estão brincando lá fora. Eles devem estar cheios de areia, de barro, de terra, então eu vou deixar eles. Explique para as pessoas onde você mora. Que você está falando da areia, barro, terra, as pessoas devem estar perguntando, nossa, mas onde ela mora? Bom, eu moro numa cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul. Nesse momento está sendo muito bom, porque a gente tem uma certa liberdade que talvez muitos de vocês perderam vivendo em cidades maiores, né? Então a gente vive mais no interior, tem pátio, tem área de campo fora, então para criança é muito bom, porque eu fico imaginando aqueles que estão com filhos dentro de casa, de apartamento, deve estar sendo bem difícil, bem complicado, né? Porque a criança tem essa energia, precisa liberar. E eu tô muito feliz por estar aqui nesse momento. Às vezes a gente fica chateado porque a gente tem privação de cultura, né? De eventos culturais, de conhecimento científico, de muitas coisas vivendo no interior, né? Às vezes a gente se sente isolado. E nesse momento, em especial com crianças, está sendo bem bom. Estou bem E feliz. você hoje está inaugurando a caixa de areia, né, da criançada. Ela parou a inauguração para estar aqui comigo, sorrindo linda. Agora também esse momento de pandemia é difícil, né, Carol? Dá uma fadiga mental, né? Dá um cansaço. Eu estava até fazendo uma conversa com alguns amigos e também uma reportagem sobre essa coisa da saúde mental na quarentena. E o que a gente percebe é que é tudo exacerbado, né? A gente sente tudo ao dobro, tudo como se fosse a gota d'água do copo que já vai esburrar. É complicado lidar com isso também, né? Você está tendo que adiar planos de pesquisa, projetos. Como é que você está buscando força e resiliência para passar esse momento? Olha, é difícil, né? Em especial quando a gente é multifuncional, né? A gente é mãe, professora, a gente é conservacionista, pesquisadora, a gente é, né, esposa, mulher, a gente tem um monte de função. Mas eu procuro me organizar e dar atenção, né, para todas essas linhas, todas essas funções que eu gosto de desempenhar e eu quero desempenhar bem, então eu tento me organizar e também tento tirar um tempo para mim. E eu tenho uma pessoa muito importante do meu lado, muito especial, que me ajuda, então isso é importante também, né? A gente ter ajuda, e eu nesse momento tenho, né? O Carlos me ajuda bastante, então sou grata, porque talvez se eu não tivesse essa ajuda, eu estaria um pouco mais louca agora, assim, né? Acho que é um pouco difícil a gente ser mais louca do que somos, né, amiga? É, Mas né? esse é papo para uma próxima live. Gente, eu levei É, Carol grávida do segundo filho dela. Estava com quantos meses, amiga? acho que 4 ou 5, por Nossa, aí. já estava bem barrigudinha já. Mais, né? É, 5, 6. Seis, pensa, eu a acho. amiga que liga para o Rio Grande do Sul fala, Carol, tô fazendo um Globo Repórter, eu queria tanto falar de Ariranha, você pode vir? Ela mas eu tô grávida. E o Pantanal já estava enchendo, né? Eu falei, então. Ela, então eu vou. E o medo daquela caminhonete balançando nos buracos, a gente no Rio, Muitas a Carol contrações. barrigudinha, ela cheia de contração. Falei, meu Deus, o neném na barriga. Mas deu tudo certo, o neném hoje está correndo pela casa, já é um fofo.
Foi ótimo. Amiga querida, fica com Deus, tá? Tudo de bom para você. Desejo a você e todos os pesquisadores e pesquisadoras, não só das ariranhas, mas todos aqueles guerreiros que estão na luta pela conservação, que a gente consiga, eu falo a gente porque eu me incluo como uma honorária nas pesquisas, um membro honorário, porque a gente precisa sensibilizar o brasileiro, sensibilizar o nosso povo, de que dinheiro para pesquisa é importante, porque sem dinheiro você não gera conhecimento científico, os cientistas não vão a campo e não conseguem fazer a pesquisa. E outra é você entender, né, Carol, que tudo que a gente faz é uma relação de consequência. Então, nós vivemos num sistema que o que a gente faz interfere. Exatamente. Né? E a gente precisa mais do que nunca colaboração, ajuda, né? Das mais diversas formas possíveis, né? Mas seja um parceiro, não só do nosso projeto, mas de qualquer projeto de conservação, que você vai estar ajudando não só a espécie, um grupo de pessoas e a toda a população, né? A gente vai estar, né, engajado. Muito importante. Amiga, obrigada, Cláudia, saudades de espaço. você, tá? Ó, e quem Também. quiser saber mais de Ariranha, Projeto Ariranhas, pode entrar, manda recado no direct, quiser ajudar, quiser ser parceira no projeto, porque os fazendeiros abrem as porteiras para elas, elas têm a pesquisa agora na Fazenda Barranco Alto, mas outras fazendas abrem as porteiras. Então, ó, quanto mais apoio dos brasileiros, mais conhecimento, mais conservação. Verdade. Obrigadão. Obrigada a todo Beijo. mundo que participou. Beijos. Tchau, tchau. Vou deixar no meu feed. Quem quiser assistir de novo, tá lá gravado. Tchau, gente. Beijos. Tchau.